Como eu disse nos últimos vídeos que eu coloquei aqui no canal, tivemos denúncias gravíssimas de que supostamente ministros da Justiça do alto escalão brasileiro, mais precisamente o ministro Barroso, estaria envolvido na tentativa de assassinato contra Bolsonaro em 2018. E nós já sabemos que Donald Trump também sabe de tudo. Ele sabe do complô do STF para destruir a democracia brasileira através da ditadura da toga. E sem dúvida as ações do Trump contra Alexandre de Moraes, as sanções, essa caçada contra Nicolás Maduro, tropas americanas vindo para a Venezuela e também tropas americanas aqui na fronteira do Brasil. E não sei se vocês sabem, mas as tropas americanas estão aqui no Brasil na fronteira. E eles não estão aqui para brincadeira, eles estão aqui para algo sério. Donald Trump fez algo bem articulado e ele está empenhado para vingar a honra do Bolsonaro, vingar a tentativa de assassinato contra ele e o complô contra as eleições de 2022, que sabíamos que foi Bolsonaro o vencedor, mas enfim, eu vou falar para vocês tudo daqui a pouco. Mas antes eu quero pedir a tua ajuda encarecidamente. Ajuda esse canal deixando o like agora mesmo, porque se você não fizer isso, a plataforma simplesmente vai enterrar esse vídeo no limbo para que ninguém fique sabendo dessas verdades e dessas denúncias. O like é de graça, leva apenas alguns segundos e faz toda a diferença para que essas informações rodem o Brasil. Então já clica no joinha, compartilhe esse vídeo e se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ative o sininho das notificações para você não perder nada que eu falo por aqui, porque aqui eu falo política, falo de religião e tudo que envolve a sociedade brasileira em geral. E eu quero te dar uma dica rapidinho, porém muito importante. Se você quer aprender a fazer uma renda extra de forma honesta e de forma digna, saiba que existe um aplicativo aí no teu celular chamado Shopee. A Shopee está pagando para você trabalhar com ela sem precisar ter estoque, nem mercadorias e não vender nada para ninguém. Você quer saber como começar a ganhar dinheiro com a Shopee ainda hoje mesmo? Fica até o final desse vídeo, porque eu vou te dar todas as dicas e te explicar tudinho. A caçada contra Maduro, ela não se concentra só a ele, e vocês sabem bem disso. Não é apenas um cerco armado contra um ditador latino-americano isolado. É parte de uma engrenagem muito maior que no fundo aponta direto para o Brasil. Pensa comigo, seria mesmo coincidência os Estados Unidos montarem a maior operação já feita contra Maduro justamente no meio de uma tensão crescente com o nosso ditador de toga, o Alexandre de Moraes? Claro que não. É evidente que o cerco ao chavismo é só o primeiro passo de uma escalada que vai atravessar fronteiras e chegar até Brasília. Quando os americanos expõem Maduro como chefe de uma máfia internacional, eles não estão apenas mirando na Venezuela, eles estão mandando um recado para toda a rede que protege esse tipo de esquema na América Latina, na América do Sul. E adivinha quem faz parte dessa rede? Luiz Inácio Lula da Silva, Moraes, Barroso e toda essa elite política da esquerda que transformou o Brasil em cúmplice de ditaduras. A caçada a Maduro é a justificativa perfeita para movimentar tropas, consolidar presença na região e ao mesmo tempo cercar quem tem usado o poder de Estado para perseguir, calar e humilhar conservadores no Brasil. Esse não é um movimento isolado, é uma articulação planejada, passo a passo. Primeiro, eles quebram Maduro, que é o pilar da Venezuela, que é o grande financiador e protetor das esquerdas no continente. Depois, eles usam a mesma estratégia de pressão e cerco para desmontar o castelo de cartas que Lula e Moraes ergueram no Brasil. O objetivo final? Responsabilizar aqueles que, além de mergulhar o país em corrupção, ousaram humilhar Bolsonaro e sabotar as eleições e tentar até matá-lo. Ou seja, não se engane, o que parece apenas mais uma operação americana contra um ditador, na verdade, é a preparação de terreno para algo muito maior. O destino dessa ofensiva, ela não para em Caracas, ela aponta para Brasília. E aqui começa a verdadeira virada. Esse movimento contra Maduro não é isolado. A operação não se limita somente à Venezuela, mas abre o caminho para algo muito mais tremendo. O Trump deixou claro que não está apenas caçando ditadores estrangeiros. Ele está pavimentando uma estrada que passa pela América do Sul e chega direto ao Brasil. O cerco que começou
com a apreensão de bens do Maduro, quase 700 milhões, agora se expande para um tabuleiro geopolítico onde Alexandre de Moraes, Barroso, Lula e toda a cúpula criminosa da esquerda latino-americana estão sob o radar. Não é coincidência que tropas americanas já estejam mobilizadas, posicionadas na fronteira do Brasil. Isso não é só sobre Venezuela, é sobre arrancar pela raiz o sistema que humilhou Bolsonaro, perseguiu conservadores e até tentou calar de forma covarde um presidente que se tornou símbolo de resistência no país. Agora muitos perguntam por que essa perseguição desenfreada a Bolsonaro? A resposta é simples e ao mesmo tempo é uma resposta assustadora. Porque Bolsonaro é a pedra no sapato de todo esse esquema de poder da esquerda latino-americana. O crime organizado que se infiltra nos governos da região, aliando-se a ditaduras disfarçadas de democracia, não suportam a ideia de um líder que não se dobra, que não se vende, que não negocia princípios e que não aceita se calar diante da sujeira e da corrupção. Bolsonaro incomoda porque ele expõe a farsa, desmonta a narrativa e atrapalha os planos de quem vive da corrupção e do tráfico de influências. Repare, enquanto Lula se abraça a ditadores, enquanto Moraes sufoca a liberdade de expressão, e enquanto Maduro enriquece em cima da fome do povo venezuelano, Bolsonaro sempre foi a voz dissonante, a pedra que não se deixa lapidar por conveniências políticas. E é por isso que já tentaram matar Bolsonaro, tentaram calar ele com processos, com censura, com inquéritos e agora com uma prisão domiciliar. Tudo de forma covarde. Eles sabem que enquanto Bolsonaro tiver voz, esse castelo de areia da esquerda vai tremer e vai ruir. A perseguição a Bolsonaro não é só sobre um homem apenas. É sobre tudo o que ele representa. Ele é a resistência contra o avanço da agenda criminosa da esquerda que tenta transformar a América Latina num feudo de ditaduras amigas e por isso que Bolsonaro virou alvo. O sistema não suporta ser confrontado por alguém que não tem medo de falar o que pensa e não tem medo de encarar de frente os poderosos. E é por isso que Bolsonaro é um incômodo, porque ele não se rende, por isso tentam destruí-lo e matá-lo a qualquer custo. E aqui está o ponto crucial. Quando você vê Trump movimentando tropas, quando você vê operações contra Maduro, entenda que no fundo existe um objetivo maior e claro: proteger quem ainda se levanta contra esse consórcio criminoso e ao mesmo tempo cercar os inimigos da liberdade. Bolsonaro é o símbolo dessa luta e é por isso que querem derrubá-lo. Ele é o obstáculo que impede o crime organizado de avançar sem resistência. E para a esquerda latino-americana, essa pedra no sapato virou uma ameaça real demais para ser ignorada. Então as investigações revelaram vínculos diretos do regime chavista e da esquerda brasileira com o cartel de Sinaloa, com o chamado cartel de Los Soles e até com facções conhecidas como o Trem de Araguá. Tudo isso alimentando uma rede de narcotráfico que financia governos e projetos políticos alinhados ao socialismo bolivariano. E quem são os aliados diretos desse esquema? Basta você olhar para os palácios de Brasília. Lula, sempre de mãos dadas com Maduro, defendendo, protegendo esse sistema sob a cortina de um falso discurso de solidariedade. Alexandre de Moraes, Barroso e outros togados cumprem o papel de escudo jurídico para que essa estrutura continue respirando. Por isso o alvo da operação vai além da Venezuela. O destino final é o Brasil. Trump e sua equipe sabem que, se não houver um corte profundo nesse tumor ideológico, a instabilidade vai se espalhar. O narcotráfico financiado por Maduro e por Lula não respeita fronteiras e já deixou rastros claros dentro do território brasileiro, por meio de milícias, armamentos, drogas, corrupção institucionalizada. E qual foi a reação do governo brasileiro diante de todas essas ameaças? Nenhuma. Silêncio, cumplicidade, algo vergonhoso. O silêncio que fala mais alto do que qualquer palavra. Enquanto países livres apertam o cerco e oferecem até 50 milhões de dólares pela captura de Nicolás Maduro, o Brasil age como escudo diplomático para manter viva essa farsa. E não é difícil entender o porquê. Porque se Maduro cair, a estrutura de poder que protege Lula e os seus aliados também entra em colapso. E é por isso que essa operação ela precisa ser vista como parte de algo maior. Não se trata apenas de punir um ditador venezuelano, mas de desmontar uma rede criminosa que conecta Caracas a Brasília,
Cada mansão de Maduro que foi confiscada, cada jato apreendido, cada fazenda expropriada, é um golpe direto no sistema que sustenta também o poder da esquerda brasileira. E aqui está o ponto que ninguém ousa dizer em voz alta. Essa operação não para em Maduro. O próximo passo é prender Lula junto com Moraes, Barroso e todos aqueles que participam dessa perseguição política contra Bolsonaro e da tentativa covarde de matá-lo. Não é mais uma questão de será, é apenas uma questão de quando. Se Trump já deixou claro que Maduro é tratado como chefe de uma organização criminosa internacional, você acha mesmo que ele vai olhar para o Brasil com olhos diferentes? Vamos ser diretos. Se a lógica é desmontar ditaduras e máfias disfarçadas de governo, então é inevitável que o próximo passo seja encarar o STF e o governo Lula como parte da mesma engrenagem. Porque o que Maduro faz na Venezuela, censura, repressão, fraude e enriquecimento ilícito, é exatamente o que nós vemos sendo reproduzido aqui no Brasil, só que com a roupagem de toga e discurso democrático. O Trump enxerga o STF como um bunker de poder ilegítimo, onde Moraes atua como um verdadeiro ditador, um xerife do regime, calando opositores e blindando os aliados da esquerda. Para ele não há diferença prática entre um ditador que usa as forças armadas para se perpetuar no poder e ministros que usam a caneta para perseguir adversários políticos. Na visão americana, o que está acontecendo aqui no Brasil já não é mais democracia, mas é um regime de ditadura sustentado por uma narrativa bonita e alianças internacionais. E quando se fala em Lula, a coisa fica ainda mais escancarada. Trump sabe que Lula é cúmplice direto de Maduro, que dá respaldo diplomático e também respaldo político para manter essa ditadura viva, e que usa o Brasil como escudo para proteger o regime chavista da pressão internacional. Na prática, Lula não é apenas aliado, é parte da rede. E se Maduro foi colocado no mesmo patamar de terroristas internacionais, não se espante se essa mesma régua for usada para medir os aliados do Maduro, no caso Lula. Portanto, quando Trump diz que vai até o fim, não é força de expressão. O cerco continua contra Maduro e é só o início. E o radar já aponta para Brasília. O STF e o governo Lula podem até fingir que são intocáveis, mas se continuarem se colocando como protetores de criminosos internacionais, mais cedo ou mais tarde vão sentir o peso de serem tratados exatamente da mesma forma que Maduro, como cúmplices de uma máfia que se disfarça de democracia. E o recado está dado. Enquanto a imprensa brasileira tenta minimizar os fatos, trata como se fossem meras divergências diplomáticas, o mundo já entendeu que nós estamos diante de um projeto de poder baseado em crime organizado, tráfico de drogas e repressão brutal. Mais de 900 presos políticos na Venezuela, jovens mortos em protestos, famílias destruídas, uma nação inteira transformada em campo de concentração socialista, e o Brasil, em vez de condenar, prefere estender tapete vermelho para um ditador e posar ao lado dele em fotos oficiais. Esse comportamento não é neutralidade, é cumplicidade. Cumplicidade que cedo ou tarde terá um preço. E aqui está o recado. Trump já mostrou que não vai recuar. A apreensão de bens de Nicolás Maduro foi só o começo. O envio de tropas americanas à América do Sul e à fronteira com o Brasil mostra que o cerco vai se fechar. E não se enganem, pessoal, o alvo não é apenas Maduro. O objetivo é expor e desmantelar todo o esquema, prender Lula, colocar fim ao poder dos togados que transformaram a justiça em instrumento de perseguição e devolver ao povo brasileiro a dignidade que foi roubada. Essa é a vingança de Trump contra a humilhação que fizeram aos brasileiros, que fizeram ao Bolsonaro, e contra a tentativa de calar a sua voz com a destruição de valores que sustentam uma nação livre. A operação está em andamento e cada movimento mostra que o fim do jogo está mais próximo do que muitos possam imaginar. E aí, eu quero ouvir de você que chegou até esse ponto do vídeo. Será que agora nós vamos ver Trump colocando toda essa corja na cadeia? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis e vamos fazer essa conversa ecoar pelo Brasil inteiro. E claro, já garante o like nesse vídeo, tá? Para esse vídeo chegar mais longe, se inscreva no canal e ative o sininho
das notificações. E presta atenção, tá? Você quer ganhar dinheiro de forma honesta? Olha só, tem muita gente ganhando dinheiro com o aplicativo da Shopee. A Shopee está pagando para você trabalhar com ela e o melhor de tudo, sem precisar ter mercadorias, estoque ou fazer grandes investimentos e não vender nada para ninguém. Mas tem um detalhe muito importante, para você realmente faturar com a Shopee, você precisa aprender do jeito certo e usar a plataforma corretamente. Por isso, a minha equipe está preparada para te orientar, te dando passo a passo, para você saber exatamente como funciona e começar ainda hoje a ganhar dinheiro e faturar com a Shopee. Tá? Quer aprender? Só clicar no link do primeiro comentário fixado logo abaixo, chama a nossa equipe que eles vão te dar todo o apoio e te ensinar o caminho. Muito obrigado por me assistir até aqui, até o próximo vídeo e que Deus abençoe a tua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus.